Boa tarde, meu nome é João Antônio. Hoje eu vou estar explicando como que funciona o robô de alta frequência, né? Robô quantitativo de alta frequência que eu programei, que eu consegui programar. Já fiz todos os testes e é um robô que eu acho que para ano que vem vai ser um robô de excelentes resultados por conta do ano eleitoral. E aí vai ser um robô que vai se adaptar melhor em ambiente de maior volatilidade. Então, um risco maior no mercado é o dia que ele consegue fazer um capital maior. Beleza? Então, vamos para a explicação básica. Antes de tudo, eu vou fazer uma explicação de como funciona o mercado aqui rapidamente para algumas pessoas que não têm noção nenhuma, beleza? Então aqui eu estou numa plataforma que chama Profit Trader, e como que o robô funciona? Aqui a gente tem essas barras, cada barra dessa é chamada de candle, e cada candle existe um volume negociado. Então como que funciona o mercado? O mercado funciona de pessoas que negociam um valor e esse valor é transferido entre pessoas ou instituições ou bancos, enfim. Então, na verdade, é uma movimentação que há dentro do mercado, certo? Se o preço está caindo, é porque tem pessoas vendendo e outras pessoas comprando, certo? Se o preço continua caindo, é porque a força de venda, ou seja, os compradores do mercado, eles estão fracos, não tem comprador no mercado no momento, então só existem vendedores, então o preço vai estar buscando pontos mais fundos cada vez mais, certo? E cada ponto desse tem um volume financeiro. Então, se aqui a gente está em 10 minutos, ou seja, cada barra dessa é 10 minutos. A barra vermelha, quando ela fechou vermelha, ou seja, é 10 minutos que fechou e esse preço fechou negativo. E aqui, ó, se vocês conseguem ver, eu vou estar ampliando, ó, rapidinho. Opa, tem que ser mais perto. Ó, beleza. Então, se vocês conseguem observar, o volume financeiro desses últimos 10 minutos, que 10 minutos foi esse, da barra que iniciou às 10 horas e finalizou às 10h10. Então, o volume financeiro negociado dentro desses 10 minutos foi de 8,96 bilhões de reais, entendeu? Então, é toda uma movimentação financeira que ocorre aqui. Como que o robô trabalha? Então, agora vamos para a tela do robô aqui. Robô. Eu busquei um mês aqui de dezembro, então o que, que eu fiz? A estratégia, eu consigo rodar ela em qualquer mês que eu escolher do passado, seja de 2017, 2016, 2020, em janeiro deste ano. Então, como que funciona o robô? O robô ele pega a estatística desde o período que eu escolhi até o período, desde o período inicial até o período final. Por exemplo, esse robô ele tem dados já obtidos desde janeiro deste ano até hoje. Então, ele cataloga todos os meses, todos os dias, e ele tem uma média de movimentação, certo? E ele trabalha nessa média. Então, ele sabe que toda vez que o preço faz uma movimentação errante, ele sabe quantos por cento que toda vez que esse preço fez essa movimentação, quantos por cento de acerto teve nessa movimentação. Então, ele pega isso como base do ano inteiro. Então, vamos explicar aqui mais na prática, certo? Então, aqui, diferente do outro programa, as barras deles são de 1 minuto. Então, é de minuto em minuto. Aqui eu não consigo ver o volume financeiro nesse programa aqui. Mas com o que, que ele trabalha? O mercado, ele é como se fosse... fazer um exemplo aqui, ó. A gente tem a linha do caos, certo? O que, que é o caos? Caos é quando tudo na vida, né? A gente está sujeito ao caos na sua vida, no seu emprego, relacionamentos, vida financeira, tudo. E você sempre tende a voltar para a normalidade. Você pode ter um período ruim, certo? E volta para a normalidade, você vai ter um período bom, seja financeiro, seja na empresa e tudo. Por exemplo, a gente tem um período bom e um período ruim. E aqui no meio é a normalidade, certo? Então, como que funciona? O mercado não é diferente. Ele tem movimentos agressivos de compra e tem movimentos agressivos de venda, mas ele sempre tende a voltar para a normalidade, certo? Então, com base nisso, o robô ele entende, com base estatística que ele adquiriu desde janeiro deste ano até a data de hoje, ele sabe que toda vez que o mercado faz uma movimentação errante, né, chama a distorção do preço,
ele entende isso, que toda vez que ele fez isso, por exemplo, nas 1000 vezes que o mercado fez isso no último ano, 80% das vezes ele recuou, ele voltou para a normalidade, entendeu? Então, ele identifica isso e vai mapeando esse volume durante o tempo, até voltar para a normalidade. Então, como que ele funciona? Ele vai fazer uma entrada, certo? Aqui. Ele faz uma entrada. Se caso o preço está subindo, o preço está subindo, muita força compradora, muita força compradora. Aí, exemplo, tá sendo movimentado de 5 bilhões a 8 bilhões. Então você tem uma média aí de 7, 6,5, 7 bilhões de reais, né? Então, do nada entra um volume de 15, 20 bilhões, do nada. Então, isso aí, ele entende isso como uma distorção do preço. E toda vez que aconteceu isso no último ano, ele recuou, entendeu? E então ele começa a fazer vendas aqui neste ponto para que o preço volte para a normalidade, certo? E por isso que ele é muito inteligente, ele é chamado de robô quantitativo, porque ele é adaptável ao mercado. Ele não é estático, entendeu? O que é um robô estático? O estático é quando um robô ele vai tocar na linha, exemplo, você tem uma base, certo? Você tem uma base e toda vez que ele chega na base ele vende. Ou ele chega na base inferior, ele compra para voltar. Só que esse ponto aqui nem sempre vai ser o ponto de volta. Por quê? Porque às vezes não vai ter dinheiro, não vai ser a hora que os compradores vão estar entrando no mercado para voltar, entendeu? Então ele pode bater nesse ponto e continuar caindo lentamente. E aí que toma stop, certo? Então este robô, ele diferente disso, ele é muito seguro e muito conservador. Então ele não é um robô para fazer grandes quantidades de dinheiro, mas ele é um robô que vai trabalhar em movimentos muito agressivos. Então, um movimento, uma pancada de alta, uma pancada de baixa, ele vai conseguir fazer entradas bem posterior, referente aos outros, e com isso melhorando o médio dele, tá? E não sei se isso ficou claro, mas espero que sim. Então, vamos agora para uma outra ferramenta que deixa o robô muito, muito seguro. Eu vou estar botando aqui, eu vou estar dando play e vou deixar ele rodar e vou tentar pausar em um movimento. Este mês aqui é o mês de dezembro, tá? Então, eu vou deixar ele pausa. Eu vou pegar uma entrada aqui. Vamos ver. Quero que ele pegue uma entrada um pouco mais difícil para poder estar explicando o movimento. Vamos lá. Ó, aqui tem uma puxada bem forte. Então, o que aconteceu aqui? Como que ele funciona? Vou dar um pause aqui. Ó, a partir do momento, o preço veio subindo aqui, ó. Então entrou um volume de dinheiro muito grande. Se fosse um outro robô, ele estaria entrando aqui embaixo. Por quê? Ele é estático. Então, como ele identifica padrões, ele entendeu que o movimento aqui estava dentro do padrão de volume financeiro. Então ele não fez nada. Agora, quando o preço fez essa máxima aqui, certo? Entrou nesse ponto, ó, o preço deu uma movimentação de queda agressiva nesse pequeno período aqui. E foi somente esse pequeno período ele conseguiu fazer uma compra nesse ponto azul e saiu no vermelho, certo? Então, ele não é um robô que vai fazer grandes quantidades de dinheiro, mas ele vai fazer um financeiro aos pouquinhos, entendeu? Ele vai pegando valores pequenos, 5, 10, 20, 30 reais, 40 reais, 100 reais, entendeu? Às vezes. Então, ele vai fazendo várias operações no dia, mas o dia tem que estar propício para ele fazer esse tipo de movimentação. Então, ó, aqui ele está dentro de uma movimentação. Ele fez uma entrada nesse ponto aqui, certo? Essa linha aqui são as proteções do preço. E esse robô ele trabalha com 13 proteções. Então, o que é isso, João? O preço, ele vai fazer uma entrada, por quê? O preço deu uma pancada de baixa, certo? Então, ele comprou para que o preço volte até essa linha verde aqui, ó, e essa linha azul. Então, nessa pancada, ele identificou que o volume de venda é inferior ao volume de compra. Então, tende o preço a subir, entendeu? Por conta do volume de compra que estava aqui. Então, ele vai começar a fazer essas compras. Caso o preço continue a cair, ele tem os pontos de aumento de posição, que é as proteções. E cada proteção dessa, ele faz uma parcial, então fazendo por exemplo, se o preço continuar caindo,
o médio dele de ganho não vai ficar no mesmo ponto. O médio dele de ganho vai acompanhar a queda. Então vamos lá para a prática, eu vou deixar ele rodar aqui. Ó. Ali ele pagou. Aqui um outro ponto bem interessante também que não deu para me pegar. Então, ó, você vê que o preço recuou e voltou e fez o pagamento lá. Ó. Então, aqui neste dia aqui, que é o dia 3 de dezembro, ele está com R$ 55. Aí o preço deu uma pancada, às 10h30, ele não fez absolutamente nada. Por que que ele não vendeu aqui? Porque ele sabe que a pressão compradora é o volume financeiro comprador, é o volume maior. Então, ó, o preço cai um pouco, ele já recompra. Então, ó, vamos lá. Então aqui ele está a favor da tendência. Aqui, ó, o preço caiu de novo. Ó, já recomprou. Aqui é um ponto que eu queria mostrar, mas não deu para pegar que ele já pagou. Vamos tentar pegar um outro ponto aqui. Então, ó, ele vai tentando fazer venda. Ó, somente compras aqui que ele fez. Ele não fez nenhuma venda, somente compras. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma entrada. Aqui é uma entrada mais difícil. Ó. O preço começou a cair. Ele pegou outra compra, certo? Já está com o financeiro ali de 159. Por quê? Aqui é um ponto que eu queria mostrar. Beleza, consegui. Então, ele fez uma entrada, certo? Aqui nesse ponto azul ele fez uma entrada. Nesse ponto amarelo, ele fez um primeiro aumento de posição. E no segundo ponto, ele fez o segundo aumento de posição. Só que esses dois aumentos já foram... ele já fez o zeramento desses aumentos, melhorando assim o preço médio, que é a linha cinza. Perceba que, a partir do momento que ele está acima da linha cinza, ele está ganhando dinheiro. E o ganho máximo dele é até a linha verde. E a partir do momento que ele está abaixo da linha cinza, ele tá perdendo dinheiro. Então, ele está dentro do padrão, certo? Quando ele passa da linha cinza para cima e ele aceita um determinado ganho, por exemplo, se ele tiver com um contrato e tiver um ganho de R$ 5, exemplo, quando der R$ 6, ele não deixa o preço voltar mais. Então, ele garante aqueles R$ 5, mesmo se o preço não tocar na linha verde, que é essa linha vermelha aqui, ó. Tá vendo? Então, essa linha vermelha é a linha de proteção. A partir do momento que o preço está positivo, ele não volta mais para negativo. Ele garante o lucro que ele tem. Então, por exemplo, aqui no caso, esse lucro seria de R$ 43. Então, o lucro máximo lá deveria estar ali na casa dos R$ 70. Então, a partir do momento que ele está positivo, ele no caso aqui, se o preço voltar, ele vai garantir em torno de uns R$ 35, em vez de esperar o preço ir até o alvo final. Mas ele prefere garantir R$ 35 do que o preço voltar a ficar negativo e dar um possível prejuízo, entendeu? Então, por isso que ele é um robô muito conservador, porque ele protege a operação a partir do momento que ela dá o mínimo de lucro possível, entendeu? Então, deu o mínimo de lucro possível para pagar as taxas e ainda ter um lucro, ele não deixa voltar mais, ficar negativa a operação. Ele prefere pegar um lucro menor do que esperar o preço retornar para pagar o outro preço, entendeu? Então, vamos lá, ó. Aí eu não pausei, ele já tinha zerado. Ó. Daí aqui, ó, a gente estava nessa movimentação aqui, então ele pegou outras movimentações e nesse dia 3, ó, ele já está com um financeiro de R$ 292. Mas por quê? Porque são grandes movimentações no dia, porque início de mês é muito propício para ele fazer dinheiro, certo? Então ele vai fazendo pequenas movimentações, ó, muitos aumentos de posições, proteção. Ó, esse dia foi um dia fora da curva, tá, gente? Ele não é um robô que vai fazer esse financeiro todos os dias. Então, ó, aqui ele fez, ó, fechou o dia com R$ 910, esse primeiro dia aqui, dia 3. É o quê? Um dos primeiros dias do mês, né, de dezembro, então é normal ele ter uma movimentação mais agressiva aí na primeira semana mesmo. Então, ó, segundo dia, eu comecei a rodar esse robô na conta real a partir do dia 6. Foi dia 6 que eu comecei a rodar. E ele está com um excelente lucro já a partir do dia 6. Vou até comparar os testes para comparar com a real para ver se você está batendo mesmo o resultado, se está um resultado maior ou inferior. Vamos lá. Então aqui a gente está no dia 8. Ó. Dia 8 tem então R$ 40. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu quero que fique bem transparente a explicação. Vamos deixar rodar aí para finalizar.
Então ele vai pegando as operações à medida que, ó, vai ter dia que ele vai fechar aí com R$ 18, tá vendo? Porque não é um dia propício para ele, não é o dia dele. Ele é um robô que vai trabalhar em dias difíceis, certo? Então o intuito da criação dele foi o quê? Para passar dias difíceis, que são os dias que vão vir, que é como o ano que vem, eu acredito que vai ser um ano muito volátil por conta das eleições e tudo, então eu acredito que vai ser um ano que vai ter muita reviravolta. Então, para o mercado, isso se torna muito perigoso, principalmente quem faz day trade. Então, para ele, que tem as movimentações, que ele vai entrar só em movimentações mais difíceis, né? Só em dias mais difíceis, vai ser excelente. Então, vamos lá, ó, dia 15, né? Dia 15 aí fez um excelente financeiro também. Esse dia o meu rodou, não chegou a fazer esse financeiro, chegou a fazer um pouquinho menos, se eu não me engano acho que fez R$ 500. Então vamos lá. Então dia 16, 287. Dia 17, nenhum real. Dia 17 foi. Dia 17 foi sexta-feira. Então agora é essa semana, a partir dessa semana. R$ 40, R$ 111 na segunda, 200, 300. O meu não fechou com 300, fechou acho que com 180. Mas é porque aqui ele toma base de todas as entradas. Nem sempre eu vou pegar todas as entradas. R$ 9, dia 22, que foi ontem, né? Então, ó, no financeiro do mês, ele tá aqui com R$ 3.789. Isso é um valor bruto, tá? Deste mês. Ah, João, como é que ele foi no ano? No ano ele tá com um financeiro muito bom. Eu não vou falar para não surgir falsas expectativas, mas ele tá com um financeiro excelente, para mais de 300%, 400% do valor dele. Então, para ano que vem é isso. Espero que esteja ficar bem claro. Caso tenha alguma dúvida, é só mandar aí. Eu respondo também no WhatsApp, tá? E qual que é o valor desse robô? Este robô hoje, ele trabalha com R$ 12.600, certo? E a gente precisa ter mais ou menos ainda 30% da margem da corretora, porque a corretora não deixa ficar negativo. Então a gente tem que ter 30% do valor em corretora, na margem de garantia, certo? Como que funciona, João? Eu vou entrar e tem risco de eu perder esses 12 mil de um dia para o outro? Não, não tem jeito. Por que que não tem jeito? Porque ele está programado para 3 perdas. Então, no máximo que ele vai perder no dia é R$ 4.200. E qual que é a probabilidade de tomar uma perda hoje, uma perda amanhã e uma perda depois de amanhã? Cara, é muito difícil. No ano inteiro, esse robô está com 8 perdas. No ano inteiro. Sendo que 3 dessas perdas foram só no mês de janeiro, por conta que ainda era um mês de pandemia. E mesmo assim, ele fechou janeiro ainda no lucro. Então, é um robô muito assertivo, com, tipo assim, teoricamente, um baixo custo e uma segurança muito grande. Você pode ter robôs com o mesmo capital fazendo resultados muito maiores. Porém, esse é um robô que vai tentar proteger o máximo do capital possível e, na consequência disso, fazer dinheiro. Não é um robô que vai ser agressivo no mercado para fazer dinheiro, certo? Então é isso. Espero que esteja entendido. Meu nome é João Antônio. Esse foi o robô quantitativo. Valeu, aquele abraço.